Alô pessoal, começando mais um Na Mesa News, Márcio Timóteo apresentando para vocês. Estou aqui hoje com meu amigo, o presidente do PT Municipal de Nova Iguaçu. Trocar um bate-papo com ele aqui hoje e a gente vai ver, né, explanar algumas ideias, colocar algumas coisas. Anderson Batata, tudo bem, irmão? Ô Márcio, boa tarde, todo mundo que nos assiste nessa tarde de terça-feira aqui. Agradeço aí o convite, parabéns pelo trabalho de dar voz a quem às vezes não tem voz, para dialogar, para conversar. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo hoje. Com certeza, a gente está aí, né? E a gente está vendo, né, cara, assim, a política hoje está muito polarizada, né? Desde 2018 para cá, a gente viu que a polarização tá uma coisa de doido. Ontem mesmo, ontem, se eu não me engano, o pré-candidato Flávio Bolsonaro postou um vídeo, né? Que o presidente Lula está vindo fazendo um trabalho muito lindo, tirou o Brasil novamente do mapa da fome, e ele colocou um vídeo fake news falando que o Brasil voltou para o mapa da fome e as pessoas estavam ali catando lixo. Você, como presidente do PT, o que você vê sobre isso, sobre essas fake news, essas coisas que eles fazem? Márcio, falta inteligência nessa turma, né? Porque como é que você posta um vídeo para atacar um presidente utilizando de uma época que o pai dele era o presidente? Porque na época que o pai dele era presidente, as pessoas catavam lixo para comer. Quem não lembra da fila de ossos? Então, como é que você utiliza isso? Toda fake news, ela tem um objetivo, né? E o objetivo dele saiu pela culatra, porque hoje em dia vários canais de comunicação conseguem fazer esse contraponto contra a mídia grande, contra a mídia maior. Então, o Flávio Bolsonaro, tá certo? Ele só deu um tiro na água, né? É verdade, até porque, né, na infração, na época do pai dele, a infração foi a 27%, né? O dólar era quase R$ 7, e hoje o dólar, a imprensa não divulga isso, mas hoje está menos de R$ 5 o dólar, né? E a nossa inflação acho que está 5, mais ou menos. Então tudo isso, a gente vê que o cara está tempo todo mentindo, mas aí quando a gente vê essas pesquisas, né? E agora eles estão acreditando em pesquisa, você viu isso? É verdade, eu também acompanhei isso. Agora, a gente tem que fazer um debate muito claro, Márcio. Você quer um Brasil que vem crescendo, que vem evoluindo, tá certo? Como o presidente Lula vem fazendo, ou você quer voltar à época do governo Bolsonaro? Porque a época do governo Bolsonaro a gasolina chegou a R$ 9, o quilo do arroz chegou a R$ 30. Não era uma vida fácil. Então, esse comparativo que a população tem que fazer. Claro que eu acredito que a gente precisa avançar cada vez mais, melhorar a situação de vida, mas o presidente Lula vem fazendo uma gestão, primeiro, de reconstrução. Nós pegamos um país muito quebrado, e não quebrado só do Bolsonaro, quebrado desde o golpe que a Dilma sofreu. Foram 6 anos de desgoverno aqui no Brasil. Então, a gente também tem que colocar isso. A inflação nossa, ela está controlada. Você vê que temos pleno emprego. Agora, recentemente, aprovou e começou a valer a partir desse ano a isenção No de imposto imposto de de renda renda. para quem ganha até R$ 5.000. Isso é uma vitória do povo brasileiro, uma vitória do governo Lula que há muito tempo se desejava. O Bolsonaro foi eleito em 2018 prometendo fazer isso. E passou-se 4 anos, nem tocou nesse vespeiro, porque também é um vespeiro, tá certo? Então eu acredito muito que a população vai ter que escolher entre viver esse governo do presidente Lula ou voltar o passado trágico que foi o governo do Bolsonaro. Eles pegam muito, né, nesse. Não sei se você já ouviu falar, mas eles ficam muito falando que o Bolsonaro saiu e deixou um déficit, acho que de 50 e poucos milhões aí de fundo, e agora o presidente Lula, né, estourou o caixa e. Assim, eu vejo que são várias coisas que eles falam que a gente vê que não é realidade. Porque quando o Bolsonaro saiu, deixou uma dívida enorme dos precatórios, né? E aí o presidente Lula veio limpando isso tudo. Não, você tem que lembrar também o seguinte, né? Nunca antes na história, o presidente Lula gosta de falar isso, né? Na época, no último ano do governo Bolsonaro, nos últimos 6 meses do governo Bolsonaro, até de forma irregular, mas amparada tecnicamente pela justiça, foram feitos vários investimentos do quais não podiam, a quantidade de Bolsa Família que foi aumentada, a quantidade de benefícios que o presidente Bolsonaro, ele era contrário, mas fez, Auxílio para os taxistas, auxílio para os caminhoneiros. várias isenções, isso uma hora ia cair no colo de alguém. E caiu, obviamente, no colo do presidente Lula que foi eleito. Ele acreditava muito, o Bolsonaro, de que fazendo essas medidas venceria as eleições, né? Mas ficou provado que mesmo com todas essas medidas, quem se lembra, agora foi preso, tá certo?
do policial federal que barrou lá no Nordeste as pessoas de irem votar, dificultando, tá certo? Então, Silvinei, né? Silvinei. Então, na verdade, assim, o presidente Lula pegou um país muito quebrado, certo? Só que a fala deles não é de reconhecer isso, tá certo? E eu fico, assim, impressionado, porque o ministro da economia deles, né, sempre falava quando o Lula foi eleito, né? 6 meses para virar uma Venezuela, de forma pejorativa, ele fazia isso. E muito pelo contrário, a gente vê que o Brasil se consolida como uma democracia, se consolida como uma economia importante, no cenário mundial, no cenário de crise, no cenário de guerras, tá certo? Mas mesmo assim, o presidente Lula é um presidente respeitado, seja com a relação com o Trump, seja com a relação com o Putin, tá certo? Vem a gente mantendo um elo de no diálogo, mundo todo, né? Um diálogo no mundo inteiro. Quem lembra-se do Bolsonaro na ONU, em outros lugares, que eram de respeito por completo à nação brasileira, não a pessoa do presidente. É verdade. A gente vê também muitas casos aí, né, que eles postam tanta coisa, tanto fake news, que a gente fica vendo sobre a cultura, por exemplo. Quando o presidente Lula saiu, a cultura, né, no nosso Brasil era revolucionária, era uma coisa top. Depois entrou o Temer, que a gente já viu que não deu muita atenção. Entrou o Bolsonaro e destruiu, até o Ministério da Cultura ele destruiu. Só que o povo bolsonarista fala que a Lei Rouanet é o pessoal da esquerda que gosta de ficar, vou falar igual eles falam, gosta de ficar na mamata. Só que em 2025, só o cantor Gustavo Lima recebeu 52 milhões de reais da Lei Rouanet. Será que o governo federal do presidente Lula, né, que são várias coisas que eles fazem, será que isso não está faltando um pouco mais de comunicação nos municípios para poder espalhar mais isso? Então, me permita só, Márcio, separar em duas coisas, porque essa segunda parte que você terminou falando é a parte que a gente, inclusive você está fazendo isso aqui agora, que eu acho que deve ser amplificado. Mas vamos falar de cultura. Eu tive a oportunidade de ser secretário de cultura aqui em Nova Iguaçu, na época da querida prefeita Sheila Gama. A cultura, ela trabalha com o nosso imaginário, é uma importante políticas públicas, é uma importante parte da nossa vida. Não dá para viver... Gera emprego, né? Além de gerar emprego, não dá para viver sem imaginar o aspecto cultural na vida do ser humano. Então isso é importante. Agora, o Wagner Moura, ele sempre fala alguma coisa, ele fala uma frase que eu acho que é importante. Não dá para explicar a Lei Rouanet quem ainda não entendeu o fim da Lei Áurea. Sim. Tá certo? Então, a gente precisa entender que a Lei Rouanet é dinheiro privado colocado para fazer investimentos, sobretudo na área de cultura. É que eles focam nos grandes, mas a Lei Rouanet beneficia também os menores. Agora, você falou uma coisa que é importante. E quando a prefeitura daquelas do interior de Goiás, do interior do Nordeste, prefeituras pequenininhas, com recursos pequenos, tá certo? Investe para levar um Luan Santana, uma Ana Castela, com valores milionários, né? E você mesmo citou a possibilidade de vários artistas que são ligados a eles, tá certo? Se beneficiar da Lei Rouanet. Isso é uma coisa. Então a gente precisa desmistificar, porque na cabeça da população, a Lei Rouanet é o seguinte: eu vou lá no presidente Lula, pega um quero valor... fazer essa festa aqui, ó. Ele vai lá, vai lá e fala de mim. E não é. A gente tem aí agora, você falando de cultura, Nova Iguaçu mesmo foi beneficiado com vários editais, tá certo? Que beneficia diretamente aquele que o fazedor de cultura na cidade, tá certo? Isso é dinheiro público, tá certo? Então a gente precisa entender que cultura é vida. Cultura mexe com o nosso imaginário e não dá para dissociar da vida do ser humano. E aí precisa de investimento. Eu nunca acho que cultura, educação são gastos, são investimentos na vida de qualquer um. Agora mesmo teve o carnaval aqui em Nova Iguaçu. Eu fiz um vídeo com o Nurim, que é o presidente da nova Liga de Escolas de Samba. Não é um vídeo político, né? O Nurim foi candidato por um outro partido diferente do meu, mas a gente tem que ter o entendimento daqueles que fazem. Quanto tempo que Nova Iguaçu não tinha carnaval na cidade? Fiz um vídeo. Mas esse carnaval veio para ficar ou é um carnaval então, que só foi naquele momento ali? Eu fui tentar entender como é que era esse carnaval. Primeiro que era um carnaval fora de época. Sim. Tá certo? Em março, ali abril, né? Ali março. Foi março. Finalzinho de março, eu falei, pô, já passou carnaval, né? Tradicionalmente, fui tentar entender da onde tá surgindo esse carnaval, né? E aí procurei falar com ele me atendeu com muita satisfação. Ele falou assim: Anderson, o que acontece? Esse dinheiro do carnaval é do edital Aldir Blanc. A prefeitura captou recursos, em torno de R$1 milhão, para o edital Aldir Blanc, que teve aqui em Nova Iguaçu, que as pessoas se inscreveram, que as entidades se inscreveram. Parte desse edital era direcionado ao carnaval. Então, o objetivo de quem inscrevesse um projeto teria que destinar ao carnaval. Acontece que, infelizmente, Nova Iguaçu teve o problema de enchente, e eu acho que até a gente pode falar isso depois,
tá certo? E não tinha motivo para fazer isso. Mas era um dinheiro carimbado pro edital, Aldir Blanc. Era direcionado para aquilo. Não era um dinheiro que saiu do cofre da prefeitura para fazer aquilo. Era um dinheiro do governo federal que veio para Nova Iguaçu para fazer cultura. Então, mas isso daí é bom passar para o povo essas informações, porque eu mesmo meti a porrada lá. Fiz um vídeo metendo a porrada, sabe por quê? Porque 10 dias ou 15 dias antes o pessoal tinha perdido tudo. E aí Nova Iguaçu comemorando o carnaval, só que a gente não tinha essa informação. Então, aí... Eu, por exemplo, que ando em vários lugares, não tinha essa informação. Imagine o povão mesmo que não... E aí no imaginário a gente sempre vai bater, tá certo? Sim. No imaginário a população vai falar o seguinte, pô, carnaval aqui, primeiro fora de época, Sim. Tá certo? E a gente passando por dificuldade, eu mesmo tava ilhado no dia daquela enchente, daquela fatídica enchente. Eu também fiquei. Fiquei ali no viaduto, fiz até um vídeo falando, né, sobre isso, porque Nova Iguaçu tem 49 milhões para combater a enchente. Né, mas a gente pode falar isso daqui a pouco. A gente vai falar isso. Só voltar aqui para a cultura. Eu também pensei nisso. No primeiro momento eu falei assim, pô, esse pessoal tá fora de sintonia, né? Mas eu gosto de procurar saber das coisas, né? Entrei na internet, no mais, aí fui atrás do secretário, e aí o Nurim que me explicou melhor. Então, esse dinheiro era do edital, e um edital previsto para o carnaval. Eles entenderam que em fevereiro não dava para fazer carnaval, não tinha estrutura para fazer carnaval, mas também tinha que fazer, porque o edital tinha prazo para fazer. Não ia perder o valor, né? Tá certo? Então eles fizeram, quem ganhou o dinheiro, tem que prestar conta, tem toda a formalidade, tá certo? Teve que fazer o carnaval ali. Mas aí a escola ganhou o dinheiro para fazer um carnaval. Mas o carnaval não é só a escola, o carnaval tem toda uma infraestrutura. Então eles articularam com o governo do estado, que entrou com a Secretaria da Baixada, lá do subsecretário Augusto Vargas, que entrou com a estrutura de palco, de iluminação, tá certo? A quem foi ali no carnaval tinha um espaço também para a população, então entrou com essa infraestrutura. A prefeitura mesmo entrou com R$0, tá certo? Entrou com a mão de obra, com a população, né? Então, mas não entrou com investimento, né? Entrou com as articulações, obviamente ela que foi responsável em executar aqui o edital, tá certo? Então foi essa conjugação. Então não foi dinheiro tirado, esse dinheiro poderia ir para enchente? Não poderia ir para enchente. Não poderia para saúde. Não poderia para... Era um dinheiro carimbado, porque também, você conhece bem, o dinheiro do orçamento público, ele é todo destinado... Cada um tem sua pasta. Não dá pra gente... O que a gente pode pedir é mais, obviamente, educação, saúde, segurança pública tem que ser melhor investido. Então, terminando esse assunto de cultura, esse dinheiro foi importante para isso. Tanto é que as escolas voltaram a ter um respiro aqui em Nova Iguaçu, porque cultura, a cada R$1 investido em cultura, não sou eu que estou falando, são os estudos. São R$6 que volta para a sociedade, para a economia. São investimentos, né? Então, tem pessoas que trabalham e vivem disso. Então, é importante a gente ter essa clareza da importância da cultura. Agora, outra etapa, comunicação. Acredito eu que o governo Lula melhorou na comunicação, mas a gente precisa melhorar cada vez mais. Mas, Anderson, o que eu fico percebendo, cara, assim, é inacreditável. Ó, o PT Nova Iguaçu está no seu comando agora. O PT São João, PT Belfor Roxo, PT Japeri, o PT da Baixada em si, cada um tem sua sede. E quando a gente entra nas páginas de Instagram, de Facebook, assim, cadê o eleitor do PT? Que não segue as páginas. Porque quando a gente olha lá, eu vou falar Belfor Roxo, acho que foi Belfor Roxo ou Nilópolis, 130 e poucas pessoas seguindo. Gente, vocês que são petistas, vocês que estão assistindo a gente agora, vocês precisam dar força a eles. Porque eles sozinhos não conseguem fazer. E eles conseguem passar para o presidente Lula mais coisas. Agora, se vocês não seguirem, se vocês não estiverem ali orientando toda aquela população ali, fica difícil. Porque o outro lado lá, eles são unidos. Pode perceber, além deles ter as fake news que eles colocam, eles têm a massa deles para poder ajudar a divulgar. Não, eles são unidos, mas também tem um elemento importante, né? Eles têm investimento, muitas das vezes, destinado para fazer esse tipo de propagação de fake news. Você vê aí mesmo vários portais grandes, Metrópolis, portais... Hoje em dia, agora, portais que falam de fofoca começaram a falar de política. Aí foram investigar... Mas você não viu, não? Olhar o Dias? Foram investigar, tem dinheiro por detrás disso. Que aí você solta, porque você... A 24 milhões por Léo Dias. 24 milhões. Eu posso falar porque saiu a reportagem. A Polícia Federal tá falando. Então, assim, vocês que ficam aí sendo enganados por algumas redes sociais, porque são seguidores, porque são influencers,
cuidado que esses caras aí, ó, estão por trás Ah, recebendo. e a direita utiliza esse artifício da fake news, mas também utiliza o artifício que a esquerda não faz, tá certo? De você ter vários perfis fakes, tem uma rede de perfis. Você sabe como é que isso Sim, pode funcionar? sim. E aí você solta uma mensagem e distribui para uma turma. É. Não necessariamente são pessoas reais, tá certo? A esquerda não trabalha desse formato, né? E aí eu me somo ao seu chamado. Vamos seguir as páginas da esquerda como Então, um todo. Anderson, mas não tá precisa vocês trabalharem com fake news. Por quê? Nova Iguaçu, por exemplo, pô, é um município grande pra caramba. Acredito que tem bastante eleitor do presidente Lula aqui. Inclusive pessoas que são ali ligadas ao PT de Nova Iguaçu, por exemplo. Aí você entra na página. Eu tenho muito mais seguidor do que 5 diretórios do PT. Aí eu fico olhando assim, e detalhe, eu não sei, nem tem nenhum seguidor comprado. Então essa diferença, porque eu tenho seguidor e o PT, que é um partido, um dos maiores do Brasil, né? Eu tô falando isso que eu falei, pô, vou falar isso com antes, que isso vai pra rede e vai incentivar o pessoal, porque eu sou Lula Futebol Clube. Eu tenho gratidão de verdade pelo Lula, porque o que o Lula fez com a gente, meu pai estava internado lá em Salvador. E na época, o Rui Costa, que era o governador de Salvador, ele ligou pro Rui Costa pedindo para poder ajudar a gente lá. Não que não estava sendo ajudado, Sim. mas ele estava precisando de um jatinho para poder tirar ele dali da UTI e levar para o outro lado. Isso, claro que, porque é famoso? Não. É por causa do coração do presidente. E a gente sabe muito bem disso. Então, gente, vamos agarrar com um dente, vamos para cima mesmo. Vamos estar ali ajudando, porque a gente não pode deixar essa extrema-direita voltar. Entendeu? Anderson, agora eu vou te perguntar aqui sobre o escândalo do Banco Master. Os bolsonaristas todos eles falam que o presidente Lula, o Lulinha, estão envolvidos. Mas se eles estão envolvidos, por que o Vocaro depositaria dinheiro na conta do Tarcísio, na conta do Bolsonaro? O próprio Cláudio Castro desviou, é a Polícia Federal que está falando, não sou eu, desviou R$ 1 bilhão do estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse mais sobre isso, porque as pessoas, né, na internet é o tempo todo, porque o Lula é ladrão, porque o Lula roubou e isso, aquilo. Como que vocês defendem isso? Márcio, vamos primeiro, saiu agora o relatório, né, da CPI do Banco Master, que deixou de fora, por incrível que pareça, as facções e os políticos envolvidos com o próprio Vocaro. E o próprio Vocaro. Indiciaram 3 ministros que não tinham... Indiciaram 3 ministros, compraram uma briga com o STF. Sim. Se acha que tem que ser indiciado, tem que ser indiciado, mas tem que ser indiciado como um todo. E você colocou bem, né? A Globo News até fez um PowerPoint totalmente desequilibrado, tentando associar o Banco Master ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula e tudo mais. Quando, na verdade, se eu quero fortalecer alguém, eu invisto naquilo. Quem o Banco Master investiu em 2018 foi o Bolsonaro e todo o séquito dele, não foi Lula. Lula não ganhou dinheiro do Banco Master nas eleições. Então tem que ficar isso claro. Quem ganhou foi Bolsonaro. Quem ganhou foi os aliados do Bolsonaro. Então o Banco Master precisa ser desassociado. Acredito eu que a população vem fazendo essa desassociação. O que a gente precisa é continuar dialogando e falando, porque tudo eles querem colar no Lula, porque é fácil colar no Lula. Lula é um político que está aí, como você acabou de falar, há muito tempo na estrada e tem um coração generoso, independente de quem vota ou quem não vota nele. Você acabou de dar um relato pessoal, é seu. Se fosse colocar no imaginário político geral do Brasil, não teria tanta essa necessidade dele, enquanto pessoa, presidente, fazer. Mas no Banco Master a gente precisa deixar claro que o envolvimento do governador que saiu, que pode ser senador agora lá no Distrito Federal, Ibanez, eu acho. Tá certo? Você mesmo falou aqui do estado do Rio de Janeiro, o governador é que está caçado e não pode ser eleito, né? Ainda que esteja liderando as pesquisas aí. O que eu penso, Márcio, e a gente precisa fazer esse diálogo, é como que a gente comunica e a população queira nos ouvir. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu sou Flamengo. Ontem mesmo estava numa palestra e o meu algoritmo nas minhas páginas só me mostra coisa do Flamengo, não me mostra coisa do Vasco, não me mostra coisa do Fluminense e tudo mais, né? Então as pessoas estão vendo a política como futebol. Eu sou Bolsonaro e acabou. Mas mesmo que o Bolsonaro faça um montão de besteira, não quero saber, eu não gosto do Lula.
a política, ela não pode ser feita como um partido político. Até porque a política move a nossa vida no dia a dia. Quando a gente acorda de manhã, vai lá comprar um pãozinho na padaria, ali tem política. Quando a gente pega um ônibus que está mais caro, está sem ar-condicionado, ali tem política. E tem uma coisa que a direita adora, que quem não gosta da política é governado por quem gosta da política. Então a gente precisa ter clareza da importância da política na nossa vida e no nosso dia a dia. Eu faço política desde os meus 15 anos no movimento estudantil aqui de Nova Iguaçu, agora tenho 46 anos, e tudo que eu tive na vida tem a ver com o dedo da política, tem a ver com o dedo do Partido dos Trabalhadores. O que a gente precisa, Márcio, é desmistificar. Eu acho que melhorou muito. Mas e essa entrada dos 2 ministros agora, que todos os 2 foram indicados pelo Bolsonaro e vai assumir a eleição agora, do TSE? O que você acha isso que... Então, eu acho, assim, é da vida, tá certo? Eles são ministros, estão lá devidamente credenciados para isso, agora mesmo tá para votar o Messias lá no Senado Federal também, espero que passe. Eu acredito muito que eles têm que agir com a lisura, até porque eles são só um dentro de uma estrutura. Mas vai passar essa eleição majoritária de presidente com um ministro indicado pelo Bolsonaro. Vai ser o Cássio, né? Mas sabe por que eu gostei disso? É até bom, sabe por quê? Porque eles falaram que não acreditavam em urna, eles não acreditavam em pesquisa, eles não acreditavam em nada. Então, colocando 2 ministros, né, o Cássio Nunes e o Mendonça, sim, os 2 são indicados pelo Bolsonaro. Então agora vocês não têm o que falar, porque quem vai fazer a comparação toda, quem vai fazer a espessura das urnas, quem vai fazer toda a fiscalização é o TSE. Não, e primeiro, vamos lá deixar claro. Primeiro, eu acredito nas urnas eletrônicas, acredito no poder judiciário e acredito ali no TSE. Eles só vão provar isso pra gente. Sim. Porque eles não vão poder cometer nenhuma irregularidade. E se lá não tem irregularidade, eles vão ter que atestar isso. E aí foi o que você falou. É verdade. E é uma eleição majoritária federal, não é uma eleição municipal. Certo? Então eles vão estar num comando da principal disputa do país. Certo? Que o Bolsonaro sempre foi contra. Apesar de a vida dele toda ter sido eleito dessa forma. Dentro dessa forma, com urna eletrônica, que ele nunca questionou. Não, e o detalhe nem é esse, que ele elegeu na mesma eleição governador, deputado estadual, deputado federal e senador na mesma eleição. Aí só a urna dele... Aqui ele perdeu. Então, assim, é complicado, cara. Mas, enfim. Nicolas Ferreira. A gente sabe que ele o tempo todo inventando fake news, o tempo todo. E esses dias apareceu que ele andou 10 vezes no jatinho do Vocaro. Não sei para onde ele foi, mas ele andou 10 vezes. Depois ele veio e falou que não sabia que o jatinho era dele. Eu acho que o povo brasileiro já não tá mais enganado da forma que ele acha. Será? Eu até vi um vídeo dele falando que ele anda na Gol, anda na TAM, e de fato tem isso. De fato, quando a gente anda na Gol, anda na TAM, a gente não sabe ali. Mas um jatinho particular que te leva para cima e para baixo, você sabe de quem é. Se você tivesse andado uma vez, tudo bem. Tá certo? Então, tá... o Márcio tá andando no jatinho do Márcio, tá certo? Não, o Márcio eu sei quem é e tudo mais. Então... Agora, eu posso falar um sincericismo em relação ao Nicolas? Eu acredito... Eu não sou de comunicação, mas o Nicolas, ele faz uma comunicação não para agradar todo mundo. Eu sou sincericismo porque é o seguinte, ele tem uma estratégia de comunicação. Ele faz uma comunicação que é mentirosa, 90% das vezes. Mas consegue atrair, né? Mas faz para um público que quer ouvir essa mentira. Tá certo? É aquilo que eu falei do futebol. Se eu sou Flamengo, o Flamengo perdeu de 3-0. Não, mas olha só, veja por um lado bom. Você quer ver o exemplo claro mesmo dele. Primeiro, que quem está disposto a votar no Nicolas, necessariamente não está disposto a ver o afundo da política. Está disposto a ler a manchete. Porque a manchete às vezes é fácil, mas você tem que ir fundo na relação política ali. Então o Nicolas sabe quem é o eleitor dele. Ele sabe como utiliza disso. Tanto que a caminhada dele aí, ó, que ele fez, foi para ganhar. E aí eu acho que alguns políticos começaram a saber como trabalha com as redes sociais, né? De forma efetiva, pautada naquilo que quer. Ele quer ser deputado, vai se eleger deputado, pode ser de novo um dos mais votados do Brasil com essa estratégia. E aí você mesmo falou. Tu viu a forma simples e fácil que ele justificou em andar no... E eles acreditaram. E andar no jatinho do Vocaro? Ele falou assim, então ele fez um vídeo, eu achei aquilo de uma inteligência, porque é aquilo que eu falo, a inteligência ela tem pro bem e tem pro mal. Tem o advogado do diabo, o advogado de Deus, tem inteligência pra tudo quanto é lugar, certo? Ele me faz um vídeo, né, aqui, naquele formato mais tradicional, tô aqui num avião de carreira, né,
do comercial, né? Tô com medo porque amanhã ou depois, se o presidente da Gol for preso, vão me indiciar também. Aquilo é de uma inteligência, de uma facilidade do povo mediano de entender, muito fácil, tá certo? Agora, a gente precisa expor ele. Ele tem aí, ó, ele, a Igreja da Lagoinha, o quanto que também verdade. ganharam dinheiro também com o Banco Master, alguns pastores dessa É Igreja isso da que eu ia Lagoinha. te perguntar agora. O envolvimento, né? Que a gente vê aí de vários, inclusive dele. O Zetel, acho. Zetel fez depósito para ele. O Valadão, amigo pessoal dele. E todo esse estourou tudo isso daí. Só que ele agora, nesse momento, ele fala que não conhece ninguém. Sabe? Não, eu tomei um café assim. É o que você falou. Ele consegue comunicar com as pessoas que são eleitores dele. Porque a gente não vai acreditar numa lorota dessa. Mas o pessoal acredita. Não, você vê a atrocidade que o Trump fez agora. Eu sou um homem cristão. O Trump acabou de, além de bater no papo, você pode não ser católico, né? Mas aí você imagina o quê? Que o presidente da dita maior democracia, república do mundo, ele vai ter o mínimo de hombridade no trato com o outro, tá certo? Além de bater no papo, ele ainda colocou uma foto dele como se fosse ele, Jesus Cristo, tá certo? Qualquer outro político, insanidade, seria altamente criticado, tá certo? E você nem imagina que um presidente dos Estados Unidos ia fazer um negócio. Você não faria, os que não temos essa visão. Vamos me botar de Jesus e tudo mais aqui. Mas é aquilo que eu falo, eles fazem para uma turma que acredita neles, que querem isso, tá certo? Eu não sei se a gente vai abordar aqui também a questão dos evangélicos. E outra coisa também, só para eu não esquecer, outra coisa que eles conseguem colocar na cabeça das pessoas, o povo trabalhador, por exemplo, o povo trabalhador tá acreditando, se entrar a escala 6x1, que é a 5x2 agora, o país vai quebrar, os empresários vão embora do país. Isso é verdade, Anderson? Então, não é verdade, até porque vários países têm essa escala 5x2. O que a gente precisa, na verdade, é pensar que o trabalho não pode ser uma constante na nossa vida. A gente não pode viver para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver, né, certo? Então, e é uma pauta que o presidente Lula quer agora, né, investir. É uma pauta que está no Congresso, enviada por ele. A gente tem feito aí vários abaixo-assinados, chamado os trabalhadores, a população, para o fim da escala 6x1. Porque é algo desumano. Não sobra tempo para você. Mas o meu patrão, quem tem que se preocupar com o empresariado é aquilo que eu falo, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um lado. A gente teve sábado agora a caravana aqui em Nova Iguaçu e o presidente estadual que esteve e falou isso muito bem. Olha, o Partido dos Trabalhadores nasceu para estar ao lado dos trabalhadores, tá certo? Então, a nossa tarefa é apresentar aos trabalhadores os benefícios que ele possa ter com a escala 5x2. Mas a pesquisa que saiu recentemente aí a nível de Brasil, a população está querendo a escala 6x2. A gente precisa continuar dialogando e fazendo força lá no Congresso. Eu acho que o problema maior são os deputados, né? Que muitos deles são aliados no pessoal da Faria Lima, né? Que a gente sabe que o centro que manda nesse país é a Faria Lima. E o presidente Lula, infelizmente, né, fica ali no meio desse povo aí. E esse povo aí não quer o presidente Lula. Porque o presidente Lula não faz o tipo deles, né? Não, e também tem um elemento, né? A gente precisa pensar o seguinte, o Congresso, que tem mais de 500 deputados, ele é todo dividido por camadas, tá certo? E lá o que menos tem são gente oriunda da classe trabalhadora, certo? Então o Congresso está lá, tanto que é um Congresso representativo, ele está lá para representar setores. O que tem menos lá é trabalhador. Nós elegemos o presidente Lula, mas nós não elegemos a maioria de bancada ligada ao presidente Lula. Esse ano tem eleição. Eleger o presidente Lula é uma tarefa necessária, mas a gente precisa eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras ligadas ao presidente Lula. Ligados ao Partido dos Trabalhadores, mas ligado ao campo de aliança, porque senão não adianta. Por mais que o presidente Lula tenha bons projetos, vai precisar fazer sempre essa concertação, esse diálogo. E aí nesse diálogo, olha, aprova aqui uma, desaprova aqui outra, a próprio fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi uma articulação tremenda. Agora, é aquilo que eu penso, coloca o povo, e aí a comunicação é importante, você estava falando mais cedo, coloca o povo para saber essa pauta, porque político tem medo de pressão popular. Quando a pressão popular vem, por mais que ele discorde, ele vai lá e vota. Então coloca lá os 5... Aí eu quero ver se eles não vão votar, né? Porque aí como é que vai estar com a massa deles? Como é que vai estar? Mas você está votando contra isso, você está votando contra aquilo, né? Então as pessoas... Agora,
em 2026, vamos eleger deputados e deputadas e É ligados isso que, à não, classe é isso que eu vou trabalhadora. falar agora aqui. É isso que eu vou falar agora. O Rio de Janeiro são 3 senadores nesse momento agora. Todos os 3 do PL. Flávio Bolsonaro, Romário e Carlos Portinho. O Rio de Janeiro está vivendo uma violência do caramba. Uma roubalheira total. E aí o PT vai apresentar com certeza a nossa pré-candidata, que é a Benedita da Silva. Sim, Ou não é verdade? sim, o candidato do PT é Benedita. Benedita. Então, pessoal, esse ano não vai ter divisão. A gente vai ter o candidato, que é ali a Benedita da Silva. Então você não precisa ficar olhando para um lado e para o outro. Vamos dar essa força, vamos votar na Benedita. A gente não nem pode pedir voto, mas eu tô, sabe, acrescentando isso para vocês poderem. Vocês ficam aí na minha rede social. Ah, mas a quem a gente vai votar para senador? Calma, ainda não está na hora, mas a gente vai falar já já. Porque a Benedita é uma pessoa extraordinária. Não, além disso, ô Márcio, vamos pensar aqui o seguinte, você acabou de falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro há muito tempo é governado pela direita, tá certo? Os últimos governadores, todos eles passaram pela prisão, tá certo? Foram condenados aí. A única que não foi condenada foi a Benedita da Silva, tá certo? Então, a trajetória de vida da Benedita da Silva é de uma pessoa ilibada, uma companheira que sempre esteve ao lado dos trabalhadores, é oriunda foi empregada doméstica, é oriunda das comunidades. Constituinte. Tá, foi deputada constituinte, foi governadora, foi senador, foi ministra do governo Lula, então ela está credenciada para isso. Ela hoje lidera as pesquisas de intenção e uma coisa que é importante, esse ano são 2 votos. Você vai escolher 2 senadores. O PT tem 2 candidatos, senador? Não, vai ter um só. Só um. Justamente para ter esse diálogo aberto. Mas aí, então, a outra cadeira vai ser aliada ao Eduardo Paes, é isso? Eu acredito que sim, nessa composição. Porque acredito que o PT vai ligar ao Eduardo Paes, né? A nossa intenção do Partido dos Trabalhadores é caminhar com o Eduardo Paes para governo do Estado, né? Ele se provou um bom prefeito na cidade do Rio de Janeiro, tem capacidade... Por que não Douglas Ruas? É porque o Douglas Ruas tem um campo oposto ao nosso, né? E a gente também precisa de palanque aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Não, assim, pessoal, eu falo por que não Douglas Ruas. Douglas Ruas já é deputado estadual. Douglas Ruas é o filho do Capitão Nelson. Capitão Nelson é o prefeito de São Gonçalo, reeleito no primeiro turno. Aí eu pergunto para vocês, São Gonçalo tem uma saúde boa? Tem uma segurança boa? Tem creche? Tem saneamento básico bom? Então, assim, se eles não conseguiram comandar uma cidade, eles vão comandar mais 91, fica complicado. Detalhe, fora que ele é do mesmo grupo que está aí. Se você está reclamando do trem que é lotado, das barcas que não funcionam, que a saúde não está funcionando, a violência está uma merda, então todo esse grupo chama-se Douglas Ruas. Outro detalhe que eu ia te perguntar, o pessoal reclama muito que a nossa segurança pública do estado do Rio de Janeiro está uma merda e o presidente Lula não faz nada. O presidente da República pode entrar no estado para poder fazer alguma coisa sem o governador pedir? Com certeza não, né? A segurança pública é responsabilidade dos estados, né? Do governo do estado. Então, é isso que é bom a gente, sabe? Porque a maioria fala, tá vendo? Faz um L, olha aí, já matou mais um, olha aí essa China que tá fazendo, olha aí, invadiu mais uma comunidade. Então, você falando isso é muito bom. O poder militar, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, ele é responsabilidade do governo federal. A Polícia Militar é responsabilidade aqui do governo do estado. A Polícia Civil é responsabilidade aqui do governo do estado. Então, quer dizer, o combate à criminalidade, à segurança pública no estado é responsabilidade do governo do estado. E nós vimos ano passado a dificuldade, inclusive, quando o presidente Lula ofereceu ajuda para o governador aceitar por questão de política. E quando o governador fazia política, quem morria era a população. Então, a gente, na segurança pública, na minha opinião, o Eduardo Paes, se for candidato e ganhar as eleições, ele precisa fazer uma relação muito boa com o governo federal, porque a gente também sabe que combater a criminalidade somente com o poder do Estado não é uma das tarefas mais fáceis. A gente aqui vive no estado do Rio de Janeiro, eu sou de Nova Iguaçu, você é de Nova Iguaçu, a gente sabe que a gente vive entre facções e entre a milícia. Tá certo? Então, e a população fica no meio dessa disputa. O que a gente precisa realmente é de segurança pública eficaz. E eu penso uma coisa, projetos sociais para os nossos jovens ajuda a não deixar eles entrarem na criminalidade. Depois que entra na criminalidade, o jovem tem que ser o rigor da lei. Essa é a minha visão, inclusive como advogado. Mas também não dá para o Estado não oferecer nada.
O Estado não pode abandonar os jovens, sobretudo esses meninos de 13, 14, 15 anos, e deixar que eles almejem só o tráfico. Aí, Mas o que que você acha dessas invasões não, que eles entram com caveirão, operações que eles fazem, isso resolve? Já são mais de 30 anos eles fazendo operações e... não, e na verdade você vê que não resolve, né? Na verdade, da mídia, porque na verdade você ganha ali, você joga pra população, tá certo? Matou só traficante, tá certo? Matou só gente que não presta, como eles falam. Mas e quantos que sofreram e que moram naquela comunidade, que moram naquela favela, tá certo? E que passaram por percalço. Eu acho que a criminalidade precisa ser combatida com mais inteligência e não só secar gelo, porque a gente mata 3 bandidos e amanhã tem mais 5 bandidos, certo? Então a gente precisa de fato... Eles mataram 120 lá, você volta lá agora... Não, e serviu pra quem? O governador que tava saindo aí, o Cláudio Castro, tá certo? Aí logo depois fizeram uma pesquisa, porque parte da população leu e falou assim, mas matou só bandido, tá certo? Mas, de fato, bandido eu acredito mesmo que se é bandido, precisa ser preso, precisa ser condenado, certo? Precisa sofrer o rigor da lei, né? Mas depois surgiram novos, vai ver essa mesma comunidade que tá lá. E o que você acha desse projeto deles aí, que foi o tal do Barricada Zero, né? Que agora eles falaram que fizeram num estado quase todo, inclusive Nova Iguaçu. O Buraco do Boi, vamos dar um exemplo do Buraco do Boi. Esses dias estava tendo um tiroteio lá. Você acha que isso resolve Barricada Zero? Não teria que ter uma política pública melhor? Então, Márcio, é aquilo que a gente estava falando aqui. Política pública de segurança é um investimento em educação, em cultura, em lazer. Isso é uma coisa. A Barricada Zero, ela, na minha opinião, ela, primeiro, é mais uma ação de marketing do que efetivamente uma ação de resolução. Tanto é que o prefeito de Belford Roxo agora já é pré-candidato ao Senado, né? Então, pode ser que ligue uma coisa na outra, de verdade. Não, e vamos ser sinceros, eu sei que você está ouvindo a gente aqui, que é do Rio de Janeiro, a gente está aqui no estúdio, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe como é que funciona o Rio de Janeiro e cada canto que você pode não entrar no Rio de Janeiro. Então não adianta que, tá bom, eu entrei aqui, botei Barricada Zero e a partir de agora, toda a população que mora naqueles lugares estão vivendo com tranquilidade? Não estão vivendo com tranquilidade. Então, quer dizer, para mim, muito mais uma ação de marketing do que uma ação efetiva de combate à violência. Bom, vamos voltar aqui para a nossa cidade de Nova Iguaçu, né? E vamos falar um pouco do nosso prefeito, Dudu Reno. Eu falo nosso prefeito porque ele foi eleito e ele é o prefeito da cidade, então é o prefeito de todo mundo. Foi eleito no primeiro turno, né? E agora a gente vê muita reclamação do prefeito, muitas creches que estão sem dar aula, tem muita escola que não está funcionando direito, as crianças estão saindo cedo, operação tapa-buraco ninguém vê, iluminação pública está complicado. O que você acha que está faltando nessa administração, Anderson? E colocar mais um elemento, né, que você acabou de falar aí. Nós estamos quase terminando abril, né, e até hoje os estudantes das escolas ainda não receberam uniforme. Uniforme, esqueci disso, então, é verdade. É um elemento que precisa de planejamento. Não dá para dizer, mas o ano começou agora. Sim, mas tem que planejar no passado. A constante da educação. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Como é que o Dudu ele foi eleito prefeito dessa cidade? Primeiro dizer que eu tenho uma relação boa, pessoal, com o prefeito Dudu. Quando ele foi presidente da Câmara de Vereadores, sempre teve uma boa relação para comigo. Mas política é um tanto diferenciado em relação a isso, tá certo? Ele foi eleito no primeiro turno. O Rogério Lisboa, que é o padrinho, assim, vamos dizer, dele, conseguiu tirar da disputa outros nomes, talvez, que poderia ali fazer disputa, como o Dr. Luizinho, como o Raves, como o Filipinho, tá certo, Raves. Então ele não teve com quem disputar dentro do campo dele, né? Aí na eleição teve o Jacaré, teve o Tuninho da padaria, mas a força do governo do estado, do governo federal, quem não se lembra que veio aqui também apoiá-lo, e da própria máquina da prefeitura fez dele o prefeito. Só que ele não tem experiência no executivo, certo? Ele foi vereador, né? Foi presidente. Muitos falam que a gestão do Rogério deixou um rombo e aí caiu no colo dele. Será que isso faz sentido? Na verdade, a gente nunca vai saber, né? Porque também ele não vai denunciar o aliado dele, né? Quem botou ele na cadeira ali na cadeira dele. Mas ele tá numa responsabilidade de administrar uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem aí uma população de mais de 800 mil pessoas
E você cada vez mais vê as pessoas reclamando de morar em Nova Iguaçu. Seja no transporte, tá certo? Seja naquilo que você acabou de falar da educação. Né? A gente tem passando várias dificuldades para quem mora em Nova Iguaçu mesmo. Agora, a gente está aqui no Santa Eugênia, né? Se tu for pegar o viaduto aqui do Extra, do antigo Extra, né? Você vai... E outras reclamações também. A gente tem aqui o Rio Botas, por exemplo. Esse Rio Botas, ele vem lá de cima. Então ele corta Nova Iguaçu, corta Mesquita, corta Belfor Roxo, corta toda a maioria das cidades da Baixada Fluminense. Cara, assim, eu vejo que acho que é um pouco de força de vontade dos políticos. Por quê? Porque se esses caras se juntassem, todos eles, e fosse a Brasília, né, pedir uma ajuda real, de verdade, né? Porque eu acredito que o presidente Lula vai querer atender eles para poder acabar essa enchente que a gente tem aqui. Mas é para acabar de verdade, não é essa obrazinha de araque que eles fazem. É chegar lá na beira daquele rio, tirar aquelas pessoas de lá, colocar dentro do Minha Casa Minha Vida, tá certo? Tirar aquelas pessoas de lá e larguecer o rio e ali podendo fazer até pistas ali. Mas assim, eu vejo que não tem força de vontade. E todos os anos as pessoas perdendo alguma coisa. O que faria sobre isso? Não, e tem projeto para isso, né? Lá no PT, a gente tem um companheiro que é profundo conhecedor desse tema, que é o Cosme Cigolos, tá certo? Que ele sempre fala muito do Projeto Iguaçu, né? O Projeto Iguaçu perpassa por cuidar justamente disso que você acabou de falar, desses rios, que não está só em Nova Iguaçu, que tem em boa parte da Baixada Fluminense. E o que falta, na verdade, o projeto existe, né? O que falta, na verdade, é aquilo que você acabou de falar. É interesse político. E aí vamos trazer aqui para o nosso miúdo. Quem mora aqui em Comendador Soares, quem mora em Morro Agudo, né? Todo ano passa por dificuldade de alagamento, certo? Enchente e tudo mais, né? Isso se arrasta por muito tempo na nossa cidade, né? E você vê que o presidente Lula, no ano passado, Nova Iguaçu, conseguiu captar 49 milhões para o combate à enchente. Mas é o Lula que faz? Não é o Lula que faz, é um dinheiro do PAC, do novo PAC, que veio para Nova Iguaçu. Mas veio diretamente para a Prefeitura de Nova Iguaçu ou veio para o Estado jogou para a Prefeitura? Não, então, vamos lá. O novo PAC, as prefeituras se escreviam projetos para isso. Sim. Né? O prefeito de Nova Iguaçu foi lá e escreveu um projeto de combate à enchente. Então ele foi beneficiado. Ele, que eu falo, a prefeitura foi beneficiada. Sim. Como a prefeita de Japeri foi beneficiado com a maternidade. E lá vai ter maternidade. Então, ele escreveu e ganhou. Então, Nova Iguaçu, não o Estado, vai receber, já recebeu 49 milhões. E a ideia do projeto, falado pelo próprio Dudu, que era até o primeiro semestre, em junho, as obras teriam iniciado. A gente passou por uma enchente violenta, e até agora a gente não vê o manejo desse projeto. Mas só para a população que está assistindo ali, para esclarecer. Esse valor de 49 milhões é para combater a enchente, mas dentro desse pacote, as pessoas que foram atingidas, elas podem fazer parte desses valores para poder investir dentro dessas famílias? Não, então, não entendi. Por exemplo, os 49 milhões, né, que veio para combater as enchentes. Só que no meio dessas enchentes tem muitas famílias que não recebeu nada ainda. Desse valor que veio para cá, pode investir nas famílias que perderam suas coisas? Então, eu não vou falar com 100% de certeza, mas eu acredito muito que não. Né? Não, porque né? quem perdeu, tá certo, tem um investimento da área social. Né? Esse dinheiro veio para fazer obra de infraestrutura. Não acredito eu, por isso que eu não estou falando com 100% de certeza, que tem alguma rubrica destinada a indenizar a população como um todo que foi. Esse dinheiro ele foi investido e nem tinha previsão de que teria alagamento. Foi para combater enchente. Veio essa triste realidade aqui conosco, né? Agora, essa população tem um aluguel social, tem outros investimentos que a gente sabe que muitas das vezes também não condiz e nem agrada como um todo. A reclamação está muito grande. Anderson, tá de verdade. Nas minhas redes sociais, as pessoas o tempo todo reclamando, falando que não recebeu nem a primeira parcela do aluguel social. Então, assim, Dudu, a gente que ajudou, eu ajudei o Dudu, gosto do Dudu pra caramba, gosto do Rogério, já ajudei várias vezes o Rogério. Só que, assim, eles me vê na rede social achando que eu tô criticando eles. Não, eu tô tentando passar pra eles pra poder ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Porque tem unidade, vou até falar da unidade, tem unidade de saúde que tá faltando seringa.
E aqui não é aumentando nada, não. É só eles saírem fazendo uma pesquisa que eles vão ver. Então, assim, o negócio tá muito sério em Nova Iguaçu. A iluminação pública de Nova Iguaçu, por exemplo, tá horrível. Você vem naquela estrada de Madureira à noite, você parece que tá entrando dentro de um caveirão. Não, e cada um paga mais de R$ 30 nas suas contas de energia pública, de energia, né? Para a iluminação pública. Se você pegar a sua conta da Light, né? Você vai ver que tem lá contribuição para iluminação pública, né? Que dá em torno de R$ 30, né? Para a pessoa física. Então, precisa ser de fato cobrado. Eu, Márcio, acompanho você nas redes sociais. A visão que eu tenho é que, primeiro, você é um político. Segundo, você, antes de ser político, é um comunicador. Isso é importante. Porque político faz politicagem. Nas suas redes sociais você não faz politicagem. Você faz cobrança séria. E também dá a César o que é de César. Se a pessoa fizer o que tem que ser feito, eu já vi você, de fato, ali agradecendo. Eu fiz a imagem lá do Rio Imagem, que é aquelas senhoras que estavam lá, tudo na fila, que, com criança. O pessoal do Rio Imagem, eu não sei se foi o Dudu ou se foi o pessoal do Rio Imagem de direção, foi lá e consertou, botou o pessoal lá pra fila do Sigega. Eu fui lá, fiz um vídeo agradecendo. No outro lado, lá na Luz de Lemos, o buraco que tava lá, até o motoboy caiu dentro do buraco, se machucou todo. Eles foram lá no outro dia, consertaram. Mas assim, eu vejo que a gente faz muitos trabalhos de vereador. E aí eles pediram para aumentar as cadeiras, que era 11 cadeiras, aumentou para 23 cadeiras. E aí a gente não sabe. São poucos que dali de dentro que vão até a tribuna, vão bater, falar alguma coisa, e a gente não vê isso. Não, e se quem acompanha ali a Câmara, né? A gente tem uma turma do PT que sempre tem acompanhado a Câmara Municipal lá. O Wesley, que é nosso secretário sindical, e outros companheiros lá, a Vânia, que é a secretária de Cultura, eles vão lá para acompanhar, né, as reuniões da Câmara, que já é no horário ruim. É feito no horário para a população também não pra participar. Não ir. Certo? E de fato a gente precisa de bons vereadores. Eu espero que em 2028 a gente tenha vereadores mais comprometidos. Falar em bons vereadores, o PT é um partido, um dos maiores, né? Não vou falar que é o maior, mas é um dos maiores e muito forte, tem muita potência. O presidente Lula consegue carregar multidões, né? Que ele teve mais de 60 milhões de votos agora. Aí a gente chega em Nova Iguaçu, com um município grande desse, e não tem uma cadeira de vereador. Nova Iguaçu, o que está acontecendo com o PT Nova Iguaçu? Não só com o PT, como a esquerda, né? O PT, aqui já teve vereador do PCdoB, sim, Fernando Cid, já teve vereador do PSB, já teve vereador do PT 2 vezes. Ao longo da trajetória da nossa Câmara Municipal, desde a redemocratização, a gente sempre teve vereador aqui na cidade. Depois eles começaram a instituir uma diminuição da Câmara, e eu sempre falo aqui, diminuição. As pessoas pensam o seguinte, é melhor mesmo, diminui vereador, que esse pessoal só gasta o nosso dinheiro. Mas esquece o seguinte, o valor destinado é o mesmo para a Câmara. Uhum. A divisão é que menos vereadores, primeiro, é menos gente cobrando, é menos representante do bairro. E o bolo é maior para eles dividirem entre eles. Então, se tem 11 vereadores ou se tem 40 vereadores, Nova Iguaçu não pode ter 40, no máximo 33 vereadores, tá certo? Eu, para mim, teria 33 vereadores. Porque o vereador... Qual é a função do vereador? É fiscalizar o executivo, é propor lei. Essas é o que está na Constituição. Mas nós sabemos a visão política do vereador, a interferência política que um bairro faz em ter vereador, tá certo? Independente de se é vereador de esquerda, se é vereador de direita, o vereador consegue fazer as movimentações necessárias. Até porque vereador não é vereador de bairro, né? Vereador é vereador no município. Da cidade como um todo. Da cidade como um todo. Claro que ele tem a gente tem vereadores que são ligados mais em alguns bairros. Mas ele, na verdade, se você pegar, ninguém ao longo da história foi eleito só pelaquele bairro. A votação dele se deu só pelaquele bairro. Mas voltando a falar, a gente, com essas diminuições da Câmara, a gente também teve uma redução da quantidade de vereadores eleitos, tá certo? E o PT foi impactado. Lembrando que desde 2013, ou seja, tem 13 anos, que a imagem do Partido dos Trabalhadores, ela vem sendo massacrada, né? Massacrada na mídia. Então, muitas das vezes, nós passamos um período que a gente não podia estar de camisa vermelha no meio da rua, que as pessoas eram atacadas, tá certo? Eu sempre fui do PT, nunca saí do PT, mesmo quando teve dificuldade, certo? Eu assumi o PT em 2025 com um único objetivo. Nosso mandato é de 4 anos. Voltar a fazer vereador ou vereadora do PT em Nova Iguaçu em 2028. Essa é a nossa meta. Esse ano a gente bateu na trave. A gente até teve uma chapa boa.
o nosso candidato a prefeito, o Tuninho da padaria, teve próximo de 25 mil votos. Na minha opinião, diante da realidade de que foi essa disputa, foi uma votação condizente com a nossa realidade. Você vai falar o seguinte, antes, podia ter mais. Podia ter mais, tá certo? Mas quem acompanhou as eleições de Nova Iguaçu, você tinha todos os deputados de mandato ligado ao Dudu. Toda a máquina toda ligada. a máquina estadual, Não, a federal também. ligada isso ao Dudu, É. tá certo? Então, o Partido dos Trabalhadores, ele conseguiu sobreviver e conseguiu ter 25 mil votos, uma trajetória que a gente não tinha desde a época de Lindbergh, porque Lindbergh veio para cá, foi um fenômeno, mas também muito impulsionado por aquilo que você falou. Lula é eleito em 2002, Lindbergh é eleito em 2004, e em 2004, as eleições, todo mundo queria ser o candidato a vereador do Lula. Desculpa, todo mundo queria ser o candidato a prefeito do Lula. Lindbergh. Não, do Lula. O Lula é eleito em 2002, em 2004 são as eleições municipais. Sim. O Lula estava com a popularidade de 80%. Eu me lembro que na época... Até o cara que era oposição lá em Brasília queria, não, eu tô com o Lula. Não, eu me lembro que na época o presidente Lula trouxe aqui na Via Láctea Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Cara, isso aí foi uma coisa do Lindbergh, foi reeleito, eu acho. Foi não, e ganhou em 2004, depois se reelegeu em 2008, tá certo? Aí se tornou senador. Da República. Então, a gente precisa organizar o nosso time. Hoje, a gente vai passar por uma eleição agora de deputados, tá certo? De deputadas. A gente precisa, logo que passar as eleições, começar a organizar o nosso time, de montar uma nominata forte para disputar as eleições de 2028, para que a gente possa eleger 2 vereadores. Essa é a nossa meta. Falar em nominata, eu me lembrei agora. Eles estão fazendo uma fake news aí, não sei se você já viu, que o Flávio Bolsonaro está na frente e o presidente Lula, como já é para eles, né, como é o último mandato dele, se ele não conseguir avançar nas pesquisas, ele não será o candidato. Isso procede? Na política tudo é possível, né, ô Márcio? Eu sempre falo isso, né? Até os 45 do segundo tempo é possível. Mas eu acho muito difícil o presidente Lula não ser o candidato. E vamos ser sinceros, o próprio Pablo Marçal, ele faz uma entrevista que ele comete um sincericismo, ele diz isso. O presidente Lula ficou 500 dias preso, sai da cadeia, é candidato, disputa com um cara que tinha a máquina na mão, sentado em cima de uma cadeira cheio de dinheiro. E ele ganha as eleições. Você acha que o Lula, sendo o gênio que ele é, não palavras minhas, palavras do Pablo Marçal, vai perder essa eleição para qualquer nome que seja? Claro que o Flávio Bolsonaro, ele é o novo na disputa agora. Mas nem começaram a bater nele, nem começaram a mostrar os aliados, os bandidos no Rio de Janeiro, que eles já homenageou quando foi aqui deputado estadual, tá certo? As rachadinhas. E quem lembra do que o Flávio Bolsonaro, quando foi candidato a vereador, não conseguiu sustentar um debate? Imagina o Flávio Bolsonaro com o prefeito Lula, do Rio também, tá né? certo? Então, a campanha tá só começando. A definição agora fechou o mapa de quem vai ficar em cada partido. Teve até mudança aqui em Nova Iguaçu, já que a gente tá falando aqui. Foi até bom, né? Pro Eduardo Paes. Foi bom pro Eduardo Ganhou Paes, um palanque, né? certo. O próprio Lula também pode ter ganho esse palanque também. Vai vir o Eduardo, vai vir todo mundo. Aqui, então, acho que a campanha tá só começando. Eu acredito muito na força do Lula, certo? Ele não é à toa que ele chegou aonde chegou, com a genialidade dele. E é aquilo que eu falo, a gente precisa reconhecer o tamanho do presidente Lula. Queira você gostar, queira não gostar. Tá certo? Da onde ele veio, da origem dele, o que ele construiu, quanto ele é respeitado mundo afora, só quem é... E tem o dom da palavra, né, cara? Assim, as pessoas que não gostam dele, ele chega perto das pessoas, abraça a pessoa, pronto. Sabe? Então, assim, eu gosto muito do presidente. Eu sou até suspeito falar isso, porque eu gosto muito dele. Mas, assim, ele passa muita dificuldade. A gente viu agora a PEC da segurança pública. Todo mundo do estado do Rio de Janeiro, muita gente fala, o presidente Lula guarda de bandido, facção, isso, aquilo, não. Só que quando ele apresentou a PEC da segurança pública lá, todos os deputados de direita, inclusive os do PL, todos não, mas a maioria do direita, inclusive os do PL, votaram contra. Isso, eu acredito que deveria ser divulgado mais, porque eles vão para as redes sociais dele falando mal do presidente Lula. Mas quando o presidente Lula coloca uma PEC lá para ser votada, para realmente prender os bandidos, combater as facções, eles votam contra. Será que isso realmente volta a comunicação? Será que isso não falta comunicação para esse povo que é o povo da massa, que não adianta você falar bonito com esse povo? A comunicação tem que ser uma comunicação efetiva que as pessoas entendam. Você está falando de comunicação. Eu acredito muito, Márcio, que às vezes nós da esquerda
talvez por estudar muito, por ler muito e tudo mais, sobretudo alguns comunicadores, tem uma dificuldade de fazer uma comunicação mais popular. Popular, Tá isso certo? aí que eu Aquela comunicação que você pega e você entende o que está sendo falado. Isso aí. Quando você começa a falar, a pessoa fala assim, já vai dar palestra, vai ser chato. É. Tá certo? A direita faz isso muito bem, na minha opinião. Uma comunicação popular. Uma comunicação que você lê a manchete, você entende do que quer mencionar ali. Eu acredito, como você é uma pessoa que gosta do Lula, eu penso que a gente tinha que lançar aqui na Baixada um projeto de comunicação do governo Lula. Tá certo? Para trazer o pessoal nesse momento. Ó, e agora, aqui já tá né? você, o presidente, ó, presidente do PT Nova Iguaçu, todos os presidentes que quiserem participar aqui do podcast, tá aberto, que aqui vai estar escrito aqui, é o time do Lula. Aqui, esquece. Agora, Nova Iguaçu tem o time do Lula. Junto com o Batata, ele vai me passar aqui alguns contatos. Espero que vocês venham para cá participar e vamos trazer bastante ideia para a gente poder passar para essa população que o presidente Lula tem projeto. Flávio Bolsonaro não tem projeto. Não, e você faz esse papel fundamental, né? De esclarecer, por exemplo, o gás do povo. A população precisa saber da oportunidade que tem do gás do povo. O pé de meia, que é uma outra política do governo federal, tá certo? De possibilitar que o jovem tenha uma poupança ali e começar a sua vida, né, envolvida com a educação. O que a gente precisa é criar isso. Redes de comunicação, como você está fazendo comunicação, como outras pessoas também fazem boas comunicação. Estou vendo aqui o Kevin, que está aqui conosco, aqui no estúdio, que também é um bom comunicador, que faz essa... Porque tem uma parada, quando o Kevin, quando outros falam para quem acompanha eles ali, é uma outra coisa do Lula tá falando, porque tem a credibilidade de vocês dois, tem a credibilidade de outros. Então a gente precisa criar uma rede do bem para o presidente Lula na Baixada Fluminense, para que isso possa chegar até as pessoas que às vezes desconhecem. Né? É verdade. Mas assim, a gente vê que são várias dificuldades. Lá no Congresso, por exemplo, tem a deputada Érica Hilton, né? Sim. E ela é a presidenta lá da Comissão das Mulheres. 500 e poucos municípios 5 mil e poucos municípios que existem. 700 e poucos dele não existe mulheres. São governados todos por homens, inclusive o Nova Iguaçu. Mas tem lá o pessoal que defende as mulheres. Só que no Congresso a Érica não pode, porque ela não é mulher, é uma mulher trans. Como que você vê sobre isso? Não, toda a legitimidade é a presidente, tá certo? Ela está lá, primeiro que o regimento dela, da comissão, permite, e ela tem total capacidade para falar em nome de políticas públicas para as mulheres. Então, que fique bem claro em relação a isso. Você falou muito bem de Nova Iguaçu. Tem muito tempo que Nova Iguaçu tem até uma vice-prefeita que é mulher. Capacitada, doutora Roberta. Doutora Roberta. Tá certo? Pessoa que vem construindo aí boas políticas públicas para as mulheres aqui na cidade de Nova Iguaçu. Preciso aqui reconhecer isso, né? Agora, as mulheres precisam de mais espaço na política. Você colocou muito bem. Há muito tempo que a gente não tem uma vereadora mulher na Câmara. Nós temos um comunicador, um jornalista, o Almeidinha, certo? Que ele fez uma exposição sobre a primeira vereadora do estado do Rio de Janeiro, Carmelita. Né? Tá até com uma exposição na FENIG falando sobre isso, que foi vereadora aqui em Nova Iguaçu. Tá certo? Tem uma história com as mulheres aqui de Nova Iguaçu. Então, eu acredito muito, Márcio, que a gente precisa ter mais espaço e oportunidade para as mulheres discutir políticas públicas. E a Érica, se você não sabe, a Érica é a que mais tem projetos ligados às mulheres lá. Não só ligado às mulheres, como o projeto do fim da escala 6x1 é oriundo também dela. É dela, tá né? certo? Então, agora, a gente precisa entrar aqui num debate, já que você trouxe a temática das mulheres, do feminicídio. Não pode as mulheres morrerem porque simplesmente são mulheres. E aí é uma pauta que também nós homens, nós estamos aqui no estúdio em 4 homens, a gente também precisa dialogar e falar contra o feminicídio, tá certo? Essa semana eu escutei uma palestra, se não deu certo, cada um vai pro seu canto, separa, né? O mundo tem várias oportunidades. Hoje mesmo, tu viu? A mulher pediu o divórcio e o cara foi lá e matou a mulher. Então, todo dia, você vê o caso que teve recentemente, que o homem matou a si e os 2 filhos, acho que foi no interior de Goiás, tá certo? Ele, na verdade, quis penalizar a esposa e matou os filhos, matou ele. Então, quer dizer, a sociedade também está um tanto contaminada, né? Mas a gente precisa, enquanto homens, trazer para nosso debate também essa pauta do feminicídio. Não podemos deixar
que mais mulheres morram só porque são mulheres. E aí são políticas de fato O efetivas, né? PT Nova Iguaçu tem algum departamento que tem algumas orientações para essas mulheres que são violentadas ou até mesmo sofrem pressões pelos companheiros? Então, a gente aqui no Partido dos Trabalhadores tem uma Secretaria Municipal de Mulheres muito atuante, composta por companheiras altamente qualificadas, tá certo? E que de fato fazem esse debate. Agora mesmo, recentemente, passou-se por eleição, a companheira Cláudia Pires foi eleita secretária de Mulheres, que inclusive deixo aqui a sugestão de convidá-la, né, ou convidar o coletivo de mulheres, né, tem a Luzinete, tem a Elisana, tem Com a certeza. Silne, né, tem um conjunto de mulheres valorosas que faz, a Luciana, que faz esse debate aqui e que vão poder te colocar. Hoje mesmo teve em Nova Iguaçu uma passeata também, uma caminhada também. Eu fui em lá com a defesa tia das Raquel, mulheres. enfermeira Karen, o doutor Vinícius, a gente estava lá caminhando, porque assim, a gente que é homem, não é só as mulheres que precisam agarrar essa luta, a gente precisa dar a mão a elas e porque eu também tenho minha neta, tenho minha esposa, tenho minha mãe, tenho minhas filhas. Então, assim, a gente precisa agarrar na mão delas e falar, não, a gente também tá com elas. Porque, cara, o que os caras fazem, não sei se tu viu um dia desse aí, o cara pegou a mulher dentro do elevador, deu mais de 50 chutes na cabeça da mulher. Mulher não pode ser posse, né? Tem muito homem que acha que mulher é posse, que é o material, é um bem material. Mulher é relação. Você trabalha, você como advogado, né? Você não acha que essas leis deveriam ser mais rígidas, não? As leis são rígidas, que precisa de melhor cumprimento, mas acima de tudo, precisa de melhor esclarecimento e punição. Porque muitas das vezes você vê aí recentemente o caso do policial que assassinou a esposa, que também era policial, e ele chegou foi preso, tá certo? Mas chegou lá onde ele foi preso, no presídio, tá certo? Abraçado por outros. Tá certo? Então, quer dizer, a gente precisa mudar E a mente parece-me da que ele foi sociedade. até aposentado, não foi? Sim, aposentado e com uma agilidade tremenda. Isso, é. Tá certo? A gente precisa mudar a cabeça da sociedade para entender que mulher não é um objeto. Mulher é uma companheira sua que divide e constrói vida. Eu sou casado há mais de 10 anos, tá certo? Tenho uma filha, mulher, vai fazer 7 anos agora. Tá certo? Então, quer dizer, a gente precisa pensar nas nossas mulheres também, pensando nas nossas mulheres, pensar para quem faz política, nas mulheres como um todo. Eu volto a dizer, mulher não é objeto, né? Então a gente precisa, a partir disso, pensar. E agora, as leis existem, o que precisa ser melhor cumprida, né? Não adianta também prender e a justiça soltar. É. A gente tem algumas prefeituras aqui que são comandadas por mulheres. Vou citar uma que é a prefeitura de Japeri, mas lá ela passa muita dificuldade com o pessoal da oposição, né? Que a gente sabe como é que funciona. E saiu agora, tem 2 semanas mais ou menos, que também aqui a gente fala de tudo. Saiu um escândalo lá, não sei se você viu, na área da saúde. Isso é mais a oposição ou realmente tem alguma coisa lá? Tu sabe informar sobre isso? Então, tu viu? Você é um homem político também, né? Você sabe que às vezes, agora mesmo o Trump, saiu o caso lá da acusação do Trump, se você associar muito bem. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o pessoal fala assim, pô, mas você não fala nada do PT, as prefeituras que são... Tá, estamos falando aqui, pessoal, e o Anderson vai explicar. Então, vamos lá. Na política, quando você tem uma penalização, você cria uma cortina de fumaça para esconder a sua penalização. O Trump acabou de fazer isso muito claro. Sim. Né? Teve lá o caso dele lá com envolvimento com menores, pedofilia e tudo mais. Então ele estancou uma guerra aí, tá? Ninguém discute mais o caso dele. Apesar da esposa dele semana passada ter dado um depoimento mais bombástico, né? O que eu sei de Japeri? Teve uma condenação lá na Câmara Municipal, a Câmara Municipal sofreu uma condenação lá por meio de seu presidente e levantaram um relatório de uma CPI que já estava até enterrado, que nada provou-se contra a prefeita Fernanda Ontiveros. Recentemente até estive com ela e ela está muito tranquila. Se tiver que me analisar, se tiver que me averiguar, eu estou com muita tranquilidade para fazer isso, né? É que cada vez mais lá a gente precisa ser isso, ver isso também. Na Câmara só tem uma mulher que é vereadora, tá certo? E ela que é prefeita. Todos os outros são homens também. Então essa questão de pautar, porque ela lá está fazendo um bom governo, não é porque é um governo do PT, não. É um governo que está sendo feito com qualidade, tanto que ela foi eleita pelo PDT e na reeleição dela, quando o PT não estava no comando, ela trocou de
Ela foi reeleita no ela PT, foi eleita né? já era o presidente Lula, ela foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, que muitas das vezes você acabou de falar isso, eu não quero ser do PT, tem receita, não mais, ela assumiu e foi eleita e tem feito um bom governo lá, tanto que é uma das poucas cidades da Baixada, e é um bom debate a gente fazer, que tem a mobilidade urbana como centro. Tem tarifa zero lá. Hoje o japeriense, a pessoa que mora em Engenheiro Pedreira, porque tem isso lá em Engenheiro Pedreira, já Sim, né? uhum. Ele tem tarifa zero, ele anda no ônibus gratuitamente. Não é uma linha só, são várias linhas. Claro que cada vez vem aumentando, mas hoje a cidade toda, todos os ônibus da cidade têm tarifa zero, né? O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, lá, o Marcelo, ele falou isso, Anderson. Inclusive, aumentou... O Marcelo trabalhou comigo. Da Marcelo? Na LERJ. Trabalhando na LERJ. Inclusive, a população vai lá para o Guandu tomar banho no final de semana, aumentou ali o comércio, a população vai para a igreja, a população vai fazer compras, coisa que às vezes não tinha dinheiro da passagem. Então, quer dizer, é uma importante políticas públicas que tem sido feita na prefeitura. Mas esse projeto veio lá do Quaquá, da prefeitura de Maricá, ou é um projeto local? Então, a mobilidade urbana é uma política muito antiga, tá certo? Que já nasce lá na Europa. Você falou aqui do Quaquá. Em Maricá, o tarifa zero já é uma realidade há muito tempo. Tanto que acabou virando uma referência para o Brasil inteiro. Maricá não é de agora. Maricá é do governo do Quaquá lá atrás. Não, mas o tarifa zero foi implantado por ele, é isso? Não, vamos lá. O tarifa zero em Maricá foi implementado pelo Quaquá no primeiro governo do Quaquá. Aí passou o Fabiano, agora está o Quaquá. Então mas nem todos os municípios faziam isso. Já existe há mais de 10 anos o tarifa zero, tá certo? Lá é a referência. A de Japeri é feita em Japeri, tendo uma referência de lá, né? Qual é a ideia? A ideia é que a prefeitura subsidie, tá certo, o pagamento do transporte público municipal, já que o transporte público municipal é uma concessão municipal. Então, para que eu vou privatizar se eu posso eu mesmo financiar e possibilitar que você deixe de pagar e invista esse dinheiro no comércio local e te dê mobilidade urbana? Porque o tarifa zero é isso, é você possibilitar de você ir e vir sem a dificuldade financeira dentro do seu município. A gente viu agora também, você está falando de mobilidade urbana, a gente falou do Eduardo Paes, da mobilidade a ligação com a Baixada Fluminense, com o BRT. Sim. Né? Mas você viu também que o presidente Lula, esses dias, estava querendo implantar no Brasil o tarifa zero. Então, o tarifa zero, aí você falou bem, o tarifa zero, a partir da experiência bem-sucedida de Maricá, ele se transforma numa política nacional. Tanto que, se você pegar o estudo do presidente Lula, e o presidente Lula quer financiar isso em todo o Brasil. Eu acredito verdadeiramente que no próximo governo do presidente Lula, nós vamos ter o custeio do tarifa zero para vários municípios do Brasil, né? Então, e partiu isso de Maricá. Por quê? Maricá é uma cidade menor, mas é uma cidade que há muito tempo tem essa experiência. Então, quer dizer, você tem como provar na prática, não é algo só teórico, que de fato existe, de fato beneficia a população. Eu tô querendo ir morar em Maricá. Tem porque todo praia, mundo né? fala muito bem de Maricá. Assim, eu já fui algumas vezes lá e realmente fui a passeio, né? E realmente eu vejo que Maricá é uma coisa, quando a gente chega lá, claro que toda cidade tem alguns problemas, mas a gente chega em Maricá, a gente se sente confortável com Maricá. Você sabe qual é a graça, Márcio? Eu tenho vários amigos meus que são de direita, né? Eles falam que são de direita. Eu não gosto desse rótulo, não, mas eles falam que são de direita. Eles falam assim, Anderson, mas eu não acredito que Maricá é do PT. Tá certo? Lá é muito bom, cara. Lá tem tudo. Tem um Mumbuca, que é dinheiro. Tem o próprio tarifa zero. Tem investimento, tem saneamento. E além de tudo tem praia. Tem a natureza também que embeleza lá. E tem o presidente Lula investindo em Maricá também. Isso é muito bom. Mas, Anderson, eu vou mudar aqui para o estado do Rio de Janeiro, que a gente está falando dos municípios, agora vamos falar do estado. A Casa Civil tem mais de 1.000 funcionários lá. Todos os funcionários sem nenhum concurso. E essa dívida, esse pagamento por ano, custa mais ou menos 92 milhões de reais. Aí as pessoas falam, pô, mas aí não tem concurso público. Como que vai ter concurso público com esse cabide de emprego que eles fazem? Tu acha isso uma coisa normal? Não sei como é que falar isso, porque assim, precisa abrir os olhos dessas pessoas, não é possível. Não, precisa primeiro valorizar o servidor público. Eu sou defensor da tese de que a gente precisa ter concurso público porque o servidor precisa ser valorizado.
também não sou hipócrita de dizer o seguinte, não tem que ter cargo político, né? Tem que existir cargos de nomeação também. Só que ele precisa ser... Não, exigir cargos de nomeação precisa. Agora, igual foi o escândalo da CEPERJ, igual a Casa Civil, com esse montão de cabide de emprego... Não, você acabou de falar do escândalo da CEPERJ, foi o escândalo da CEPERJ que inclusive fez o governador Cláudio Castro perder o mandato dele e ficar inelegível, tá certo? Você até pode fazer algumas atrocidades, mas vai ser penalizado por isso, né? Então a gente precisa de fato fiscalizar isso. Mas quem fiscaliza se todos os deputados são deles? Se boa parte também são beneficiários dos cargos, né? Desses cargos que tem lá na Casa Civil, né? O problema de tudo disso, cara, é que assim, a gente fica no meio disso, né? Aí não funciona direito a saúde, porque muitos dos cargos são loteados por os gabinetes, aí coloca pessoas despreparadas. A gente vê, né, em algumas UPAs aí que o cara nunca passou pela área da saúde, mas é um diretor. O cara nunca fez um curso na área da educação, mas é o chefe lá dentro. Então eu acho que esses cargos de confiança não poderia ter na linha de frente, porque não funciona direito. Eu acho, na minha opinião. O que tu acha? Eu concordo com você. Eu acho que alguns cargos de chefia tinha que ter um mínimo de requisito para a pessoa atuar nele. Por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma numa determinada área. Para que eu vou me meter naquela determinada área? Tá certo? Então a gente precisa, pelo menos para os cargos de chefia, como você mesmo falou. Chefia, precisa ter o mínimo de conhecimento para atuar naquela ali. Além é aquilo que eu falo, ser servidor público efetivo ou de nomeação, tem que saber que é uma servidão. Tanto que o nome já vem dizendo, é para servir a população. Você mesmo vê que às vezes você vai a algum lugar e é mal atendido. Sim. Tá certo? Então, claro que também você vai a alguns lugares que são bem atendidos, né? O meu pai, ele tem plano de saúde. Meu pai tem 70 anos, vai fazer 70 anos, e ele tem... Mas ele adora médico, certo? Aí outro dia ele sumiu. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Ele faz hemodiálise. Quando a gente descobriu, ele estava lá na UPA de Comendador Soares. Caramba. Porque ele não queria ir no plano de saúde dele, porque falou que ia demorar mais e na UPA é mais rápido. Caramba. Tá certo? Aí vai eu lá pra UPA achar ele, mas estava lá. Nome rapidinho, atendimento. Não, aqui o atendimento é bom. Tô até fazendo propaganda, tá certo? É meu pai que fala. Então tem essa questão. Também, a gente também tem que pensar o seguinte: atuar no serviço público não é uma tarefa fácil, mas tem que ser com competência, com força de vontade e, sobretudo, respeitando o cidadão, né? Com certeza. Bom, a gente já tá chegando ao final, né? Tu quer deixar algumas... Eu quero primeiro parabenizar você, né? Você vem fazendo aqui um trabalho em Nova Iguaçu de excelência, né? Esse ano você é candidato? Não, né? Não. Espero que em 2028 você seja candidato. Deixa aqui o convite para ser candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Não é propaganda antecipada, porque nós estamos falando de 2028. Tá certo? Eu tenho certeza que em 2028 nós vamos eleger vereadora aqui em Nova Iguaçu. Tá certo? Eu não sou candidato. Eu já sou filiado no PT há muito tempo. Eu não sou candidato, sou só presidente. A minha tarefa é conduzir esse partido. Em 2028 nós vamos ter candidata a prefeita da cidade. Tá certo? E estamos montando uma boa chapa. Qual é a nossa estratégia, Márcio? Acabou as eleições, elegemos o Lula, elegemos o Eduardo Paes, até porque elegeu o Lula, elegeu o Eduardo Paes, as configurações mudam. E a Benedita. Tá certo? Vamos aqui para ficar o corte legal. Né? Elegendo Lula, Eduardo Paes, Benedita e deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, a configuração vai mudar. A disputa para a Prefeitura de Nova Iguaçu, porque o prefeito de Nova Iguaçu está do outro lado, ele não está com o Eduardo Paes. Tá certo? Então vai mudar essa configuração. O PT vai trabalhar para ter candidato a majoritária também. Tá certo? Não, tivemos agora, vamos trabalhar para ter candidato a majoritária em 2028. E vamos ter uma boa chapa de vereadores e vereadoras. E essa chapa vai começar agora. Agora que passou as eleições, nós vamos começar a potencializar o nosso time. Porque também não adianta você se lançar candidato em 2028 e achar que vai ganhar, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro. Lembrando que a gente não vai ter a máquina da prefeitura na mão. Então você não tem como asfaltar, você não tem como indicar para posto de saúde, você não tem como fazer nada disso, como muitos fazem, certo? O que a gente vai ter que fazer... Vamos lutar contra a máquina, né? É o diálogo. Agora, existem boas pessoas que fazem esse trabalho. E o trabalho das redes sociais, ele também é impactante. Tanto é provado que vários se elegem pelas redes sociais. Tá certo? Agora, é conjugar rede social com trabalho real, presencial, tá certo? Então, eu quero aqui agradecer o convite, espero que a gente tenha feito um bom bate-papo. Não, com certeza.
deixo a sugestão de você convidar outros, me coloco à disposição de fazer esse meio de campo com alguns outros nomes que a gente tem no Partido dos Trabalhadores. A gente tem, como eu já falei, a Secretaria de Mulheres, tem o próprio Ferreirinha, que foi vice-prefeito aqui da cidade, hoje é o secretário da Baixada Fluminense do PT, tem o próprio Tuninho, que é pré-candidato a deputado estadual, né? Você tem a própria Carol Antiveros, que é lá Sim. candidata também, pré-candidata também, e tem outros nomes, né? Que eu acredito muito que o seu podcast tem que ser a voz para ampliar o debate daqueles que querem construir a boa política. E olha, eu vou falar uma coisa, construir a boa política nem sempre está no PT, tem outros partidos também que constroem a boa política, né? E faça um chamado, vamos se somar com o time do Lula, criar uma rede de comunicação, de diálogo na Baixada Fluminense para que podcasts, né, mecanismo de comunicação seja um instrumento para levar a verdade e as realizações do governo Lula aqui em Nova Iguaçu, na Baixada como um todo. Com certeza. Anderson, eu quero te agradecer, irmão. Assim, a gente já tinha marcado esse encontro, infelizmente naquele dia não deu para você vir, porque aconteceu um imprevisto de agenda, mas muito obrigado. E você que está nos assistindo, siga a página do PT, siga lá as páginas do presidente Lula, siga o time do Lula, siga nossas páginas aqui para vocês pegarem informações verdadeiras, porque o lado de lá só passa mentira para vocês. E aí, uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando verdade. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui nessa tarde maravilhosa com a gente. Um abraço e vamos junto, hein? É Lula!